Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com o Márcio Vidal, ele é Managing Director da Grenke. Márcio, muito obrigado a gente poder ter essa oportunidade de conversar nesses dias confusos e complicados para todo mundo, mas não por isso empresas paradas, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem muita história para contar sobre a Grenke e falar um pouco desse mercado, não é isso? Muito obrigado. Temos sim, Xandó. Eu que te agradeço a oportunidade de estarmos participando. Estamos muito contentes de poder fazer esse bate-papo com você. Ah, que maravilha. Olha, a Grenke é uma empresa que eu confesso para você, eu já tinha ouvido falar, mas eu não conhecia. Conversamos antes aqui, aprendi um montão. Então vamos contar um pouco da história, fala um pouco do que é a Grenke, de onde ela veio, inclusive o seu próprio percurso é muito interessante porque vai muito ao encontro do que a Grenke acaba fazendo. Enfim, vamos fazer esse contexto histórico aí para começar a nossa conversa. Vamos lá. A Grenke é um grupo alemão que tem 42 anos de mercado, fundado em 1978, um grupo que atua hoje em 33 países, praticamente em toda a Europa, nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, e na América do Sul começou as operações com Brasil e Chile. Então está atuando em 33 países. No exterior, principalmente, na maioria dos países, a Grenke é banco, factoring e leasing. E no Brasil é uma empresa de renting, de locação. É um grupo de capital aberto desde o ano 2000. É uma empresa sólida, uma empresa de capital aberto. E no Brasil está desde 2012. Nós estamos completando 8 anos de operação no Brasil. A nossa solução no Brasil hoje, atuamos com locação, atuamos com renting. Agora, você me contava antes, você teve um percurso por várias empresas, né? Você trabalhou em diversas empresas que de uma forma ou de outra são empresas que vocês se relacionam hoje como fornecedores de locação, enfim, conta um pouquinho disso, que isso foi uma feliz coincidência, né? E positivo para vocês, eu acredito. Sim, eu te falava, Xandó, que eu estou muito feliz trabalhando na Grenke. Eu estou na Grenke há um pouco mais de um ano e eu continuo me encantando com a solução de locação, descobrindo coisas novas todos os dias, todos os meses, negócios novos. Realmente me impressionou muito a aceitação da solução da Grenke dentro do mercado brasileiro. Eu sempre trabalhei na indústria e tecnologia, eu trabalhei na LG, trabalhei na Lexmark, trabalhei na Xerox, nessas empresas atuando como diretor comercial e marketing. E durante os últimos anos, atuei como consultor em desenvolvimento de canais, onde eu trabalhei prestando serviço para empresas como a Samsung, Canon, prestei serviços para AMD, para a própria Xerox, para Acer, desenvolvendo os programas de canais dessas empresas. Então, eu sempre trabalhei na área comercial, como continuo trabalhando hoje, mas em vendas de equipamentos. Então, principalmente na parte de hardware, né? Algumas soluções na parte de impressão, outsourcing, vendendo como solução, mas sempre na venda de hardware. E ao entrar na Grenke, hoje eu estou trabalhando com uma solução financeira. A locação é uma solução financeira. Embora a Grenke Brasil não seja uma instituição financeira, nós trabalhamos com a locação, nós fazemos parte de uma solução financeira para as empresas. E é impressionante a aceitação que nós estamos tendo em vários mercados, no mercado de tecnologia, telecom, na área médica, mercado de segurança, estamos agora fazendo vários negócios com agro, né? E interessante na locação é estar descobrindo, explorando coisas novas, praticamente todos os meses negócios novos, as empresas estão aceitando melhor hoje, a indústria, os revendedores, distribuidores, todo mundo está incorporando a locação na oferta. Uma coisa importante que eu queria que a gente explicasse nesse momento da nossa conversa, você usou o termo locação várias vezes e eu confesso que quando comecei a ler sobre a empresa, isso me remeteu ao conceito do leasing, que pelo que eu entendi não é o que vocês fazem no Brasil, então vamos diferenciar aí o conceito da locação e do leasing e quais são as vantagens no caso da locação, que é o que vocês operam aqui. Claro. Então, nossa solução não é um leasing, não é uma solução relacionada a uma instituição financeira, né? É uma solução de locação.
Quais são as vantagens de fazer a locação, Xandó? As principais vantagens. Quando uma empresa loca um equipamento, ela não está utilizando as linhas de crédito, obviamente que não se utiliza do capital próprio, mas não mexe nas linhas de crédito, as linhas de crédito ficam intactas, ela não cria o endividamento, porque não vai aparecer que está tomando crédito de uma instituição financeira, então não vai criar endividamento nenhum, vai permanecer com as linhas de crédito, e algumas empresas de lucro real ainda podem abater alguns impostos da locação, uma vez que a locação entra como despesa. Então, a locação seria OPEX e geralmente o leasing CAPEX. Então, a locação, em algumas empresas, obviamente, dependendo da política de cada empresa, do entendimento fiscal de cada empresa, mas a locação entrando como despesa pode ter vários abatimentos e se tornar bem mais interessante financeiramente. Entendi. Puxa vida. Bom, exagerando um pouco, você me contava antes, vocês alugam do alfinete ao navio, né? Não é bem isso, mas é quase isso, né? É quase isso, Xandó. Nós temos assim um portfólio muito amplo. Nós locamos, somos mais fortes na área de tecnologia, na área de telecom e na área médica. Mas nós participamos de vários mercados, cozinhas industriais, máquinas industriais, equipamentos de segurança. Nós temos um slogan internacional que é o seguinte: Grenk, locamos mais do que você imagina. Então, muitas coisas podem ser locadas, móveis para escritórios podem ser locados, toda a tecnologia que um escritório precisa pode ser locada. Nós temos um portfólio muito amplo, muito amplo. Até nós nos surpreendemos a cada dia com coisas novas que surgem. Agora, imagina que uma empresa procure por vocês e eles tenham uma demanda sobre algum equipamento, algo que vocês hoje não têm no portfólio, né? Como é que vocês lidam com uma situação dessa? Como é que funciona numa hora dessa? Olha, eu tenho tido várias experiências ultimamente e nós passamos algum equipamento que talvez não esteja no nosso portfólio, geralmente ele passa a estar no portfólio. São, assim, raríssimos os equipamentos que nós não estamos trabalhando hoje. Né? Por exemplo, nós não trabalhávamos com, vou dar um exemplo prático, né? Este ano nós não trabalhávamos com colheitadeiras. Então hoje nós podemos já trabalhar com colheitadeiras, nós, obviamente, respeitando certas regras, mas já tem um produto a mais no nosso portfólio, né? Algumas especificações de drones, também passamos a trabalhar algumas especificações, né? Que nós não fazíamos e passamos a fazer. Então todo dia surgem equipamentos que nós talvez não temos homologado no nosso portfólio e passa a fazer parte do portfólio. Mas assim, nós atendemos mais de 95% da demanda. Até porque nós locamos, os valores que nós locamos para as empresas, nós locamos valores pequenos, de R$ 5.000, por exemplo, a R$ 5 milhões. Uau. Nós fazemos o prazo de 12 meses a 72 meses. Então, nós abrimos muito as possibilidades para as empresas adquirirem os produtos que precisam, sem utilizar capital próprio, sem criar endividamento e sem utilizar as linhas bancárias. As linhas de crédito, eu diria, né? Isso é muito interessante. Você, inclusive, comentava comigo que é relativamente comum uma empresa fazer um contrato de locação por um prazo determinado, 24 meses, 36 meses. Vou dar um exemplo prático. Uma empresa resolveu locar 50 notebooks. Isso é um caso que possivelmente, com certeza, vocês têm, né? E aí fez essa locação por 30 meses. Dependendo de como esses notebooks estão depois de 30 meses, ela pode querer permanecer com os equipamentos. Como é que funciona numa hora dessa? Exatamente, Xandó. No final de contrato, geralmente temos duas situações mais comuns. A primeira é quando a empresa quer continuar com a locação, a parcela baixa muito. Então, ela tem pago uma parcela durante o contrato, seja de 12 meses, 24, 36. No final do contrato, a empresa querendo continuar com os equipamentos, ela pode continuar com o mesmo contrato, a gente faz apenas um aditivo, e a parcela tem uma redução bem significativa, às vezes 90%, dependendo do produto, essas coisas. Agora, uma das vantagens da locação também é a possibilidade do upgrade, porque quando se paga pelo uso e não pela propriedade,
Passados 3 anos, locamos aqueles 50 notebooks. Passado 3 anos, a empresa pode trocar os notebooks e provavelmente pela curva tecnológica os preços vão estar mais baratos. Então, por exemplo, ela pagando uma parcela que seja de R$200 no notebook, R$300 por unidade, ela vai pagar 150, 200 e ter um produto melhor no final do contrato. Então, uma das vantagens da locação também é manter o parque atualizado, o que as empresas querem. As empresas querem o parque tecnológico atualizado, geralmente com uma despesa que facilita a gestão dos ativos, né? Muitas empresas têm muitos ativos para serem gerenciados, né? Então, o objetivo é sempre estar com a tecnologia atualizada, o que é um diferencial competitivo para toda empresa. Não, fantástico isso, realmente. Ainda mais em artigos de tecnologia, que é a minha área, você falou tudo. Em 3 anos você vai alugar algo melhor e mais barato, custando menos do que custou aqueles 50 notebooks antes. Agora, para a gente exemplificar um pouco mais para quem está nos vendo, dá alguns exemplos tanto de fornecedores de produtos que vocês alugam, como pessoas que demandam o aluguel de vocês. Você falou em área médica, área de tecnologia, telecom, enfim, o que você puder falar seria interessante para fazer essa ilustração no final da nossa conversa. Claro, vamos agora falar um pouquinho mais da área de tecnologia, né? Eu tinha falado antes, nós somos muito fortes na área de tecnologia, na área de telecom, na área médica, né? Então, por exemplo, nós atendemos via parceiros, o que é importante, né? Um revendedor, um integrador, oferecer a locação. Então, se vai oferecer a locação, a Grenke paga o parceiro à vista, o fornecedor à vista, e aluga, faz a locação para o cliente final. E a tecnologia, nós estamos, por exemplo, indo muito bem na área de educação, estamos indo muito bem na área médica, né? Então, por exemplo, na área médica, nós temos hoje os principais hospitais do Brasil fazem negócio com a gente, nós temos muito orgulho disso, a exemplo do Einstein, entre outros. E na área da tecnologia, nós estamos trabalhando com os parceiros, distribuidores, revendedores de grandes marcas de notebooks, como Lenovo, Dell, na área de impressão, Xerox, Ricoh, entre outras, na área de educação, com Apple, Google. Então, falei aqui algumas marcas interessantes, né? E clientes interessantes também. Nós temos, por exemplo, várias parcerias na qual nos orgulhamos muito, em vários segmentos. Kärcher, por exemplo, essas lavadoras de alta pressão, né? Sim. Temos uma parceria muito boa com eles, e cozinhas industriais e por aí vai. Não, realmente é bastante vasto. Sim. Desculpa, na área de tecnologia também somos muito fortes em automação, somos muito fortes em soluções de redes, né? Trabalhamos com Honeywell, com Zebra, com várias marcas, estamos indo muito bem com todos e cada vez mais, seja storage de computadores, seja na área de impressão, na área de sinalização digital, trabalhamos com a Samsung, com a LG, com a Christie, com as grandes marcas aí também. Então, assim, o mercado tecnologia está aderindo à locação, né, está incluindo a locação na oferta. Então, cada vez está mais comum, na hora de se ofertar também a locação, pelas vantagens que a locação traz. Bom, efetivamente, voltando à minha comparação, que eu achei que era imprópria, mas é quase isso, é do alfinete ao navio, né? E por isso, por essas e por outras, que você me contava que tiveram resultados muito interessantes no ano passado e nesse ano, apesar da pandemia, estão progredindo bem, né? Vamos finalizar essa nossa conversa você falando sobre isso. Sim, a empresa está indo muito bem, a operação do Brasil está indo muito bem. Em 2019, Xandó, nós crescemos 100% em relação a 2018. 100%. Praticamente nós dobramos a operação. Este ano, nós estamos com crescimento. Apesar da pandemia ter impactado muito a economia nesse segundo trimestre, principalmente, nós estamos tendo crescimento em relação ao ano passado e com certeza vamos ter crescimento em relação ao ano passado. Então, os negócios, por quê? Uma das razões é que a locação, principalmente agora neste momento pós-pandemia, ela é uma solução de liquidez para as empresas. E as empresas vão precisar de liquidez. É uma solução de liquidez e é uma solução excelente de gestão de ativos.
As empresas elas têm que se repensar. A locação ela faz parte da nova economia. A economia de se pagar pelo uso e não pela propriedade. Né? Nós sempre damos famosos exemplos. No mercado B2C, por exemplo, Xandó, nós já há uma década, um pouquinho mais, nós já estamos pagando pelo uso em filmes, músicas, transporte. Vamos dar nome. Uma Netflix, Spotify, Deezer. A gente não compra mais as mídias, né? Esse é o conceito de se pagar pelo uso. Uber. Esse conceito chegou definitivamente ao mercado B2B também, onde as empresas estão pagando hoje pelo uso e não pela propriedade. Um grande exemplo disso foi o crescimento que nós tivemos nos últimos anos do coworking, onde muitas empresas, muitas startups, muitas empresas começando, e muitas empresas que tinham os modelos tradicionais, escritórios, também foram para o coworking. Muitas grandes empresas aderiram ao coworking. Por quê? No coworking tem o conceito de se pagar pelo uso, que é o conceito, olha, eu não quero me preocupar em comprar uma mesa, em ativar uma mesa, uma cadeira, um telefone, um computador, não quero me preocupar se a pessoa da limpeza vai vir hoje, se eu tenho que comprar um material. Eu pago pelo uso e me dedico ao que mais importa, que é o core business. Não, exatamente. Bom, e fruto desse crescimento invejável, né, preciso dizer, o termo é esse, né, você até comentou que houve uma expansão aí de operação, escritórios para atender o sul do Brasil, até aqui em São Paulo, e até, já combinando com você, se eu virasse essa câmera aqui, eu ia apontar 2 quarteirões a Berrini e vocês estão aqui pertinho, então vamos deixar já combinado de que ao acabar essa situação sanitária nefasta aí, eu ir lá tomar um café com vocês, a gente conversar de novo, pode ser? Vamos combinar? Xandó, você é nosso convidado especial. Puxa vida, muito... Não, perfeito. Vai ser muito bom poder voltar a conversar com vocês, até porque esse mercado é muito dinâmico, você já me mostrou isso. Queria agradecer a sua presença, a sua participação, aprendi um montão sobre esse mercado e sobre a Grenk, então a gente vai voltar a falar. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o Márcio Vidal, Managing Director da Grenk do Brasil. Até a próxima, fica seguro em casa. Muito obrigado, Xandó. Foi um prazer.